Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Tenho certeza que essa é uma noite gloriosa no Senhor, onde Deus vai falar conosco mais uma vez para a glória do seu nome. Você pode pegar a tua palavra aí comigo? Pega a tua Bíblia aí e abre comigo num salmo bem conhecido, que é o salmo de número 23. Você pode estar abrindo aí a tua palavra no salmo de número 23, para que a gente possa fazer a leitura de hoje, em nome de Jesus. Salmo de número 23. Assim que você encontrar, se coloca de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Olha só o que vai dizer na palavra de Deus. Acompanha comigo. Salmo de número 23. Diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Toma o teu assento aí em nome de Jesus. Esse salmo é lindo, né? Um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, que praticamente todas as pessoas se lembram e discursam sobre ele. Esse salmo, o salmo de número 23, foi composto por Davi. E assim como nós sabemos, e se você depois quiser conferir lá em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ver que o próprio pai de Davi, Jessé, quando é visitado pelo profeta Samuel, vai dizer que Davi, ele era pastor de ovelhas, porque ele estava no campo apacentando as ovelhas. E Davi, sendo pastor de ovelhas, esse era o cotidiano diário dele: estar no pasto, estar no aprisco, com as ovelhas, observando o seu comportamento, observando as suas atitudes. E no dia a dia, Davi ia atentamente olhando tudo aquilo que acontecia à sua volta. E com certeza, como Davi era um homem que amava a Deus profundamente, e tinha o dom, tinha o talento de ser poeta, tanto que nós podemos perceber que a maioria dos salmos que nós vemos escritos são salmos de Davi, que ele compôs. Então, no momento de grande inspiração, Davi então vai escrever o salmo de número 23 e vai declarar esse momento de confiança, esse momento de esperança, esse momento de amor, esse momento que ele passava ali com as suas ovelhas, e da mesma forma ele se sentia em relação a Deus, que ele podia sim confiar de todo o coração no Senhor seu Deus. Hoje é um dia até atípico, depois dos acontecimentos de ontem, em que mais uma vez nós vemos o quanto este salmo é atual, e que da mesma forma como Davi colocava o seu coração em Deus, nós também devemos colocar o nosso coração em Deus. Nós devemos, da mesma forma que Davi colocava a sua confiança em Deus, também devemos colocar a nossa confiança no Senhor. E eu tenho certeza, querido, querida, que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão todos os dias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E eu falo isso para ti, meu irmão, minha irmã, dividindo essa palavra contigo nesta noite,
Primeiro, para que a gente possa entender esse sentimento, esse profundo sentimento deste homem em relação ao seu pastor, em relação a Deus. E pegando este salmo, que é muito conhecido e fácil, para que eu e para que você possamos memorizar, eu quero ler uma outra passagem da palavra de Deus. Uma passagem que nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo se descrevendo. Ele mesmo vai se descrever como bom pastor. E Jesus se descrevendo como bom pastor aos seus discípulos, ao povo que assim o acompanhava, nós vamos perceber que João atentamente vai ouvir cada uma dessas palavras. Assim como provavelmente aquelas ovelhinhas no aprisco ou no pasto ouviam Davi cantar, falar, orar a Deus, atentamente ele vai ouvir essas palavras do Senhor Jesus. E essas palavras vão estar registradas para que eu e você também pudéssemos conhecê-las para a glória do seu nome. Você pode abrir aí comigo? João, capítulo de número 10 e versículo de número 1. João, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Olha só o que ele vai dizer. João, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem pode dar glória a Deus? Meu irmão, minha irmã, é interessante que Jesus começa se descrevendo dizendo que ele entra pela porta. Ou seja, ele não procura brechas, ele não procura entrar de forma sorrateira em um local, mas ele entra especificamente pela porta, para que todos possam ver que ele está vindo. E quando nós começamos a meditar nisso, nós já começamos a compreender que o Senhor não gosta de nada feito às escondidas. Tudo tem que ser às claras, tudo tem que ser de forma direta, nada pode ser de forma aparente, nada pode ser com subterfúgio, com engano, ou entrando de forma sorrateira. Então ele começa a dizer de forma clara: comigo tudo é às claras. Com o Senhor Jesus, nada fica obscuro, escurecido ou escondido. Não existe nada, querido, que seja feito por debaixo do pano ou de qualquer outra forma. Se você for ler toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que Deus deixou tudo às claras para que nós pudéssemos conhecê-lo, saber quem Ele é e depositar a nossa confiança nele. Então é importante nós começarmos a observar por aí. Depois o nosso Senhor Jesus, ele vai continuar dizendo, versículo de número 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então nós começamos a perceber que Jesus está dizendo que ele é inigualável. Ninguém pode se comparar ao nosso Senhor. As ovelhas que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo reconhecem a sua voz, reconhecem a sua palavra, reconhecem o seu chamado, reconhecem aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, porque a voz do nosso Deus é inconfundível. Eu quero que você fique atento a cada um desses detalhes, ao qual nesta noite nós iremos meditar. Porque isso é de suma importância, amado. Dias trabalhosos e difíceis estão vindo. Por isso, cada vez mais, aqueles que são ovelhas de Cristo têm que ficar atento à voz do seu bom pastor. E a palavra é bem clara, ela é inigualável. Em versículo de número 4, ele vai dizer:
Depois, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas lhe seguem, porque lhes reconhece a voz. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreendiam o sentido daquilo que eles lhe falavam. Então, hoje, eu e você temos o privilégio de compreender tudo aquilo que Jesus está dizendo, de entender qual é a direção do Senhor, porque Ele fala, eu vou na frente das minhas ovelhas, dando a direção para elas, mostrando como é o caminho, por onde elas devem seguir. Então que nesta noite, em nome de Jesus, você quebrante o teu coração, em nome de Jesus, você abra bem os teus olhos, que você, em nome de Jesus, fique com os teus ouvidos bem atentos, porque Deus quer falar neste lugar contigo. Em nome de Jesus, querido, querida, Ele quer falar contigo para te dar a direção certa, direção onde você vai encontrar pastos verdejantes para a glória de Deus, onde você vai encontrar lugar seguro para a glória de Deus, direção essa que você pode confiar para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te digo isso porque, além disso, ele continua dizendo, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Meu irmão, minha irmã, que nesta noite você possa querer de todo o coração entrar por essas portas. E eu tenho certeza, querido, querida, independente de qual seja a circunstância hoje da tua vida, em Cristo você vai achar descanso. Em Cristo você vai achar paz. Em Cristo, querido, querida, você vai encontrar aquilo que é necessário para que você possa ter uma nova motivação de vida, caminhar tranquilamente e ter a certeza absoluta que aonde você colocar a planta dos teus pés será abençoado para a glória de Deus. Porque no Senhor você tem colocado a sua confiança e no Senhor você vai achar a tua salvação para a glória do Senhor Jesus. Então nós começamos a ver nesse pequeno relato, nessa descrição que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo, querido, querida, que realmente Jesus é aquele ao qual ele diz ser. E nele, querido, querida, nós podemos com certeza nos apegarmos e buscarmos a mesma intimidade, confiança e esperança que Davi tinha. Tanto que o próprio Senhor Jesus continua, versículo 10, acompanha comigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meu querido, minha querida, independente das circunstâncias ao qual a gente possa estar vendo, muitas vezes momentos de crise relatada pelas outras pessoas, ou aquilo mesmo que você possa estar vendo de forma cotidiana nos jornais, eu quero que você se alegre nesta noite. Meu irmão, minha irmã, coloque um sorriso no teu coração e glorifique ao nome do teu Deus, porque em Cristo tem vida e vida com abundância. Em Cristo tem bênçãos para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Então não há motivo para aquele que crê no Senhor
para aquele que busca uma direção para a sua vida, para aquele que busca em quem confiar, em quem se estabelecer. Não há motivo para essa pessoa ficar triste quando ela conhece o Senhor Jesus, quando ela conhece o bom pastor, quando ela conhece o verdadeiro pastor das ovelhas. E aí ele continua, versículo de número 11, acompanhe comigo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então nós vemos um detalhe aqui crucial, em que Jesus diz que ele está disposto a se sacrificar pelas suas ovelhas. A palavra de Deus nos demonstra isso de forma clara, que foi isso que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E que nessa noite eu aproveito para ressaltar mais uma vez isso aos teus ouvidos, para que você possa crer que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você é porque Ele te ama de forma profunda. E hoje Ele quer se revelar a você como bom pastor. E se de repente tem havido momentos em que você não tem visto isso, querido, querida, hoje, em nome de Jesus, eu creio, depois de tantos louvores lindos que a gente cantou, da adoração que nós já fizemos neste lugar, com certeza o Senhor está presente neste lugar, e mais uma vez Ele vai se revelar a você, para a glória do seu nome. Eu te digo isso, querido, querida, porque o Senhor, além dele se sacrificar por você, Ele deixa de forma bem clara: eu não sou como mercenário, ao qual as ovelhas não pertencem. Eu sou o pastor que cuida das ovelhas, Ele cuida das suas ovelhas, Ele tem zelo pelas suas ovelhas. E eu tento, por meio de ler esse texto, por essas palavras, tentar de todo o coração fazer com que você compreenda isso de forma clara. Porque assim como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse, que no mundo nós teremos aflições, eu quero que você tenha isso gravado no teu coração, que mesmo que as lutas sejam grandes e voltem a ressurgir, em momento nenhum, perca a tua esperança. Continue confiando no teu Senhor, que Ele vai vir com refrigério para a tua vida, para a glória do seu nome. E aí a gente continua aqui lendo o texto, esse texto ao qual o Senhor se descreve, e a gente parte para o versículo de número 14, que Ele vai dizer, acompanha comigo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse trecho aqui, querido, especialmente, mexeu comigo quando eu estava lendo. Porque é o Senhor dizendo que o amor dele é incondicional, infinito, e abrange a todos os cantos da terra. Ele está dizendo de forma clara, que as minhas ovelhas não são aqueles separados da casa de Israel, não, mas são todos aqueles que creem no meu nome e me buscam como Salvador da sua vida. Hoje, quando começou o culto aqui, e nós vemos então o presbítero Leandro lendo aqui Romanos capítulo 10, nós percebemos isso, porque ele diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor, ele será salvo. E neste momento eu aproveito para reforçar, querido, querida, em nome de Jesus, se você
da mesma forma aclamar o nome do teu Senhor. Não importa a tua etnia, não importa onde você nasceu, não importa qual foi a tua história, não importa o que disseram algum dia de você. O que importa é que o Senhor está de braços abertos para te receber neste lugar para a glória do seu nome. E é isso que me alegra, saber o quão grande é o amor do nosso Deus por mim e por você. Verdadeiramente, assim como Davi se sentia em relação a Deus, quando ele escreveu aquele salmo. E é esse sentimento que eu quero que nesta noite você tenha dentro do teu coração, em nome de Jesus. Um amor incondicional, irrestrito, íntimo, que você pode se lançar neste momento, com confiança e esperança, que será derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus. E aí ele continua aqui, para que a gente possa terminar esse trecho, versículo de número 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E nesses últimos 2 versículos, Jesus ele finaliza essa descrição dizendo que ele tem toda a autoridade. A autoridade não simplesmente para abrir o mar, a autoridade para curar, a autoridade para libertar, mas principalmente a autoridade para ressuscitar. E é isso, querido, querida, que eu creio que seja então a base da nossa fé. Porque nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo vai dizer de forma clara que a nossa fé é vã se isso não tivesse acontecido. Então é nisso que nós nos estabelecemos e nós cremos que assim como Jesus ressuscitou, um dia eu e você vamos ressuscitar também para a glória do seu nome. E toda a autoridade o nosso Senhor Jesus Cristo tem para assim fazê-lo. Depois de toda essa descrição, eu tenho certeza absoluta que se você ficou atento a essas palavras, se você deixou essa palavra entrar no teu coração, você conseguiu compreender quem é o verdadeiro bom pastor. Em quem você deve se apegar, se agarrar, colocar as tuas orações. E eu tenho certeza, querido, querida, que você vai ser ouvido a cada momento em que você falar com Ele, de forma íntima, de forma pessoal, e as bênçãos do Senhor recairão, não só sobre a tua vida, como sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Jesus é o bom pastor. Nós podemos nos aproximar dEle, confiar nele, colocar a nossa esperança nele, todo o nosso amor nele. E é interessante que, para que a gente possa terminar e concluir tudo aquilo que nós lemos hoje, uma parte desse texto, que são praticamente os 3 versículos finais, me chama a atenção, para que a gente não, de maneira nenhuma, permita com que a nossa perspectiva mude em meio às coisas que vão acontecendo. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que enquanto Jesus falava todas essas coisas, existiam aqueles que ainda assim murmuravam e reclamavam. Acompanha comigo o versículo 19. Versículo 19. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E eu finalizo aqui, deixando esta pergunta ao teu coração, meu irmão, minha irmã.
para que a partir desse momento, você mantendo os teus olhos abertos e o teu coração quebrantado, você nunca pense que é insignificante a tua vida perante ao Senhor, ou insignificante aquilo que o Senhor fez por mim e por você, mas que ao contrário, que a partir desta noite, em nome de Jesus, você sai daqui cheio de fé, convicto, cheio de fé, esperançoso, que mesmo que você ande pelo vale das sombras da morte, nada você precisa temer, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará para a glória do seu nome. Se coloca de pé em nome de Jesus. Coloca de pé. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor neste exato momento. Vamos orar a Deus neste lugar. Senhor Jesus, santo e adorado seja o teu nome, Senhor. Glorificado tu és, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos permite nesta noite, de estarmos aqui, buscando em ti o sustento espiritual, Senhor, o sustento que vai nos fazer permanecer de pé em meio às tempestades, às lutas e às dificuldades. Muitas vezes, Senhor, o dia a dia prova a nossa fé. E ontem foi um dia explícito disso, aonde aconteceu algo, Senhor, que muitos de nós nunca chegaram nem a ver. Telhas voando, muros caindo, casas vindo abaixo, árvores caindo. São momentos como esse, Senhor, que a nossa fé é testada. São momentos como esse, em que nós compreendemos a palavra do salmista, que o Senhor é o pastor dele e que ele nele poderia confiar. São momentos como esse, em que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. São momentos como esse, Senhor, que nós buscamos em Ti, em oração, Senhor, e nos derramamos no Senhor, porque vemos que, mais uma vez, o Senhor nos livrou. Mais uma vez, a Tua mão poderosa nos sustentou. Mais uma vez, o Senhor guardou não só a nossa vida, mas toda a nossa casa e a nossa família, para a glória do Seu nome. E aí, Senhor, que nós nos alegramos ainda mais, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor está nos levando a águas tranquilas, que o Senhor está nos levando a pastos verdejantes. Então, além de tudo aquilo que nós já estamos vivendo, eu creio, e eu quero que o meu irmão creia também, que muito mais o Senhor ainda tem para aqueles que creem no Teu nome. E por isso, nesta noite, Senhor, nós queremos Te adorar ainda mais, exaltar ainda mais o Teu nome, louvar ainda mais ao Senhor neste lugar, de todo o nosso coração, e engrandecer, porque só o Senhor é o nosso pastor, só Jesus é o verdadeiro bom pastor, e é a Ti, Senhor, que nós nos apegamos nesta noite.